gosto do conteúdo. Então, a gente vai aqui trabalhar um conteúdo muito importante, que muitas vezes vem com uma questão. Já tivemos episódios do Enem com mais de uma questão. Então, ele é um tipo de conteúdo que a gente vai abordar bastante ao longo aí desse mês. Eu preciso do máximo de vocês de entrega. Então, para que a gente pudesse acelerar e trabalhar esse conteúdo, ao invés de eu fazer uma aula que vocês terão na plataforma de conceitos básicos, etc., eu trouxe logo uma aula de grupos sanguíneos, tá? E aí, sempre que a gente fizer referência a grupos sanguíneos, poxa, eu não coloquei aqui o nosso tema de revisão. Sempre que você fizer referência a grupos sanguíneos, vamos tratar inicialmente do sistema BO e também a gente vai falar um pouquinho do fator RH, beleza? Então, me permitam aqui, pessoal, que eu vou fazer o seguinte, me dá aqui um minutinho, é só besteira, mesmo estando gravando, não tem problema, tá? Que aí eu vou ajustar aqui direitinho, para que a gente possa fazer o que habitualmente nós fazemos, que é isso aqui. Pronto. Era isso que eu queria colocar aí para vocês, gente. Então, a gente vai fazer um resumo muito breve sobre o que tange, né, a respeito dos grupos sanguíneos. Então, sempre que você fizer referência a grupos sanguíneos, o que nós temos que tomar cuidado ao trabalhar com esse tema? Então, os grupos sanguíneos vão contemplar, basicamente, pessoal, me acompanha aqui, ó, dois grandes grupos, que corresponde ao sistema BO e ao fator RH. Então, eu digo o seguinte, galera, que o sistema BO são as letras e o fator RH é o sinal, tá bom? O fator RH pode ser positivo, pode ser negativo. O sistema BO pode ser A, B, AB e O. Então, é isso que a gente vai trabalhar nos grupos sanguíneos. Para que nós possamos identificar esses grupos sanguíneos, nós vamos levar em consideração dois componentes do sangue. Quais são os dois componentes do sangue que nós vamos levar em consideração? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e o plasma, que é a parte líquida do sangue. O que tem nas hemácias que vai nos interessar? Moléculas que funcionarão como antígenos e que nós damos o nome de aglutinogênios. Os aglutinogênios ou aglutinógenos, tudo bem, pessoal? São antígenos. E qual é o papel dos aglutinogênios? Qual é o papel dos aglutinogênios quando a gente fala de tipos sanguíneos? Os aglutinogênios determinam o tipo sanguíneo. Os aglutinogênios determinam o tipo sanguíneo. Entendeu aqui o contexto, galera? Os aglutinogênios determinam o tipo sanguíneo. Para isso que serve o aglutinogênio, para determinar o tipo sanguíneo. Por sua vez, no plasma, nós vamos encontrar também moléculas que são muito importantes. E quais são as substâncias que nós vamos encontrar no plasma sanguíneo? Lembra que plasma é a parte líquida do sangue. O plasma sanguíneo nós vamos encontrar as aglutininas. Aglutininas. E as aglutininas são os famosos anticorpos. São proteínas do grupo das imunoglobulinas. Marcos, eu posso falar que os aglutinogênios são proteínas? Não, você não pode falar. Por que você não pode falar? Porque, por exemplo, quando a gente fala do sistema BO, os aglutinogênios do sistema BO, os antígenos do sistema BO, não são proteínas, tá? Basicamente, são antígenos de natureza glicídica, carboidrato. Então, a gente não pode falar que todos os antígenos são proteínas. Podemos falar que todos os anticorpos são proteínas. Então, ó, nas hemácias, nós vamos ter os antígenos e no plasma, nós vamos ter os anticorpos. Então, quem definirá os grupos sanguíneos são as hemácias. Então, para isso, a gente pode trazer a seguinte tabela, que eu considero, pessoal, que é aqui, né, aquilo que nos permite visão além do alcance, literalmente, tá?
Então, eu vou colocar aqui, ó, o fenótipo. O que é o fenótipo, galera? O que seria o fenótipo? Seria o grupo, característica que o indivíduo manifesta. Todo fenótipo é determinado por um genótipo, que são os genes, os alelos que determinam aquele caráter. Isso vai estar relacionado a um determinado tipo de aglutinogênio, que são os antígenos presentes nas hemácias, que, por sua vez, também influenciarão as aglutininas, que são os anticorpos no plasma. Eu sempre gosto nessa tabelinha de especificar, tá, galera? Os aglutinogênios antígenos, sempre gosto de colocar isso, tá? As aglutininas anticorpos, para ficar bem aqui alinhado entre a gente, tá? Os aglutinogênios estão nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, e as aglutininas no plasma, que é a parte líquida do sangue. Então, a gente vai montar uma tabelinha com todas essas informações. Então, essa tabelinha, galera, ela é muito importante para vocês. Eu falo com absoluta convicção e a minha experiência aí de vestibular, que a partir do momento que você domina essa tabela, cara, só vai perder questão por bobeira, tá? Ou pode perder questão por uma análise matemática. E aí não é culpa mais da biologia. Quais são os grupos sanguíneos? Eu posso ter um grupo A. Qual o genótipo do grupo A? O grupo A, ele pode ser representado por um genótipo isão A, ou pode ser um genótipo isão A, isinho. Aí eu quero ver no chat a resposta, tá, galera? Sempre que nós temos o genótipo formado por alelos iguais, nós dizemos que o indivíduo é homozigoto. Se os alelos são diferentes, nós dizemos que o indivíduo é o quê, pessoal? Alelos iguais, homozigoto. E alelos diferentes, indivíduos são heterozigotos. Boa. Então, para o grupo A, o indivíduo pode ser homozigoto ou heterozigoto. No indivíduo do grupo A, ele vai ter nas suas hemácias, ele vai ter apenas o antígeno A. Então, nas hemácias de um cara do grupo A, ele vai ter apenas o antígeno A, que eu vou representar aqui por esse triângulo na cor verde. Então, o cara do grupo A só vai ter o antígeno A. Beleza? Só vai ter o antígeno A. Mas se ele tem um antígeno A, ele não pode ter um anticorpo contra o sangue dele. Então, ele vai ter um anticorpo contra o sangue oposto. Qual é o sangue oposto? É o sangue B. Então, ele vai ter no plasma dele anticorpos anti-B. Isso aqui vai definir o processo de transfusão, que daqui a pouco a gente vai comentar. Se o cara é do grupo B, ele pode ser homozigoto, isão B, ou ele pode ser heterozigoto, isão B, isinho. Em indivíduos do grupo B, ele vai apresentar apenas o antígeno B de bola, que eu estou representando aqui por quadradinhos na cor vermelha. E, da mesma forma como nós fizemos para o A, ele não pode ter os anticorpos contra o sangue dele. Então, ele vai apresentar anticorpo anti-A. O que isso significa? Que ele não pode entrar em contato, ele não pode receber sangue que tenha um antígeno A. Indivíduos que são do grupo AB, eles só terão um genótipo. Eles serão isão A e isão B. Obrigatoriamente, eles são heterozigotos. E eles apresentarão os dois antígenos nas hemácias. Então, significa dizer que as hemácias de indivíduo do grupo AB apresentará quadradinhos, que indicam o grupo sanguíneo B, e apresentará triângulos na cor verde, que indicam, tudo bem, pessoal? Indivíduos do grupo sanguíneo que indica o antígeno A. Como ele tem A e como ele tem B, ele não pode ter anticorpo. Ele não pode ter o anticorpo anti-A, porque o anti-A reage com o antígeno A. Ele não pode ter um anticorpo anti-B, porque reage com o antígeno B.
Pela ausência de anticorpos, o grupo AB é chamado de receptor universal. Além disso, nós temos o grupo O, que é izinho, izinho. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Se é izinho, izinho, é porque é dominante ou recessivo? Dominante ou recessivo? Recessivo. E o mais interessante é que o O, numa amostra populacional brasileira, é o tipo sanguíneo mais comum. O O é o tipo sanguíneo mais comum e é indivíduo recessivo. E é aí que você tem que ficar atento, é aí que você tem que ficar atenta, tá? Porque sendo O um grupo recessivo, a recessividade não é definida pela quantidade de indivíduos. A recessividade é definida pela maneira como o gene se manifesta. O que é um gene recessivo? É aquele que vai manifestar sua característica quando estiver apenas em homozigose. Então, todo indivíduo que é recessivo, você sabe que ele é homozigoto. Compreendeu aí a jogada, galera? Todo indivíduo que é recessivo, você sabe que ele é homozigoto. Então, o gene recessivo se expressa quando estiver em homozigose. O gene izinho vai se expressar apenas quando ele estiver na presença de outro alelo izinho. Galera, então, a hemácia de um indivíduo do grupo O, ela não tem antígeno. É zero para ela. Por isso que é o número, por isso que o grupo é O. Mas em contrapartida, ele vai ter os anticorpos anti-A e vai ter o anticorpo anti-B. Beleza? Então significa dizer o seguinte, que se ele não tem antígeno, o O é, portanto, doador universal. E aí eu quero fazer a pergunta para vocês e quero ver a resposta aí no chat, tá? Por que o O é doador universal? Porque ele não tem antígeno ou porque ele não tem anticorpo? Por que o O é doador universal? Por não ter antígeno ou por não ter anticorpo? Boa. Por que o AB é receptor universal? Por não ter antígeno ou por não ter anticorpo? Boa. Eu trouxe esse conceito, que é relativamente simples, para que você possa entender a razão pela qual eles são classificados. O O como doador universal e o AB como receptor universal. Porque, de repente, numa questão, o cara pode trazer essas informações, dar uma misturada. Exemplo, o cara que é do grupo AB, ele apresenta os antígenos A e B e é considerado receptor universal pela presença dos dois aglutinogênios nas hemácias. O AB é receptor universal? É. Tem os dois antígenos? Tem. É por isso que é o receptor universal? Não. Ele é um receptor universal por não ter os anticorpos. Então é isso que você tem que ficar bem atento e bem atenta, tá? É a ausência dos anticorpos. Galera, então vamos lá. Vamos aqui trabalhar um outro ponto que é importante para a gente, tá? Vamos falar agora de esquema transfusional. Então a gente sabe o seguinte, que o O pode doar sangue para o AB, pode doar sangue para o B, pode doar sangue para o A. O A pode doar sangue para o AB, o B pode doar sangue para o AB. Lembra que numa transfusão sanguínea, para quem é o problema? Responde para mim no chat, pessoal. Para quem doa ou para quem recebe? Quem é o problema numa transfusão? Para o doador ou para o receptor? Boa. Então, se o problema é no receptor, o que é que tu tens que analisar? Qual é o anticorpo do receptor e qual é o antígeno do doador? Então, vamos analisar juntos. O AB tem anticorpo, sim ou não? Então, não tem problema dele receber o antígeno B. Não tem problema dele receber o antígeno A. Não tem problema dele receber um sangue que não tem antígeno. Correto? Por que o O pode doar para o A? Qual é o anticorpo presente no sangue do grupo A? Boa. Então, se no sangue do grupo A o anticorpo presente é o anti-B, ele não pode receber qual antígeno? Se o anticorpo é o anti-B, ele não pode receber qual antígeno? B. Ele está recebendo, galera, um sangue sem antígeno algum. Então, não há problema dele receber esse tipo sanguíneo, correto? Mas vejam só,
Qual é o melhor procedimento transfusional? A melhor transfusão, a transfusão que ela pode ser feita de maneira ilimitada, é dentro do mesmo grupo sanguíneo. Essa é a transfusão que deve ser feita de maneira ilimitada. De O para A, de B para B, de AB para B e assim sucessivamente. Por quê? Por mais que você possa doar sangue do grupo O para o grupo A, essa doação ela é possível, no entanto, ela é limitada. Por que ela é limitada, Marcos? Ela é possível por quê? Porque o grupo O não tem antígeno. Mas qual é o fator que vai limitá-la? Porque numa bolsa de sangue existirá em pequena quantidade anticorpos. Tem hemácia em grandíssima quantidade, mas há também uma pequena quantidade de anticorpos. Quais são os anticorpos presentes no sangue do grupo O? Anti-A e anti-B. Então, esse anti-A e anti-B, mesmo em pequena quantidade, vai reagir com os antígenos do receptor. Então, o anti-A presente na bolsa do sangue O vai reagir com A. O anti-B presente no sangue do tipo O reagirá com B. O anti-A e o anti-B do grupo O vai reagir com A e B. Então, me acompanha. Eu posso doar sangue de O para A, de O para B, de O para B? Posso. Mas como há uma reação cruzada, essa transfusão ela deve ser feita com limite de volume. Limite de volume. E a pergunta da Maiara é: o O só pode receber do O? Só. Mas se nós formos pensar numa população brasileira, essa limitação nos traz algum tipo de problema? Não. Por que não há grandes problemas com relação a isso? Porque o grupo O, responde para mim, é o mais ou menos frequente, só com um sinal. O grupo O é o mais ou menos frequente numa população? É o mais frequente. Então você tem uma grande disponibilidade de sangue do grupo O. Por isso que, embora haja essa restrição quanto à transfusão, isso não vai gerar tanto problema assim. Beleza, galera? De boa? Bem, como é que a gente vai fazer a tipagem sanguínea? A tipagem sanguínea a gente utiliza lâminas. E nessas lâminas, você vai pingar os anticorpos anti-A e anti-B. Tá de boa? Anti-A reage com A, anti-B reage com B. Então, sempre que houver a reação, é porque o anticorpo reagiu com o antígeno. Então, me acompanhem. Se eu pinguei aqui o anti-A e houve reação de aglutinação, se aglutinou, é porque tem A. Se eu pinguei o anti-B e não aglutinou, é porque não tem B. Qual é o tipo sanguíneo, galera, que tem apenas um antígeno A? A. Estão comigo, galera? Acompanharam o raciocínio? Partindo dessa premissa, qual seria o sangue agora? Pingamos o anti-B e reagiu apenas no B, no anti-B. Qual é o sangue agora? Boa! Show! Legal! Vamos lá, só para finalizar. Qual seria o grupo agora? Boa, galera! Grupo O. Então, a gente já percebe, eu já consigo analisar que a gente já identificou padrão de aglutinação para a identificação de grupos sanguíneos. Galera, vamos para analisar o perfil genético agora, né? Olha só, lá no cromossomo de número 9, nós temos um gene que é o gene I. E esse gene I tem três alelos: o isão A, o isão B e o izinho. Como nós temos três alelos diferentes do mesmo gene, nós falamos de um caso de polialelia, também chamado de alelos múltiplos. Neste caso, o gene isão A, ele não domina e nem é dominado pelo isão B,
porém ambos dominam o alelozinho. Entre o isão A e o isão B, olha aqui na nossa tabela, galera. Entre o isão A e o isão B, há uma codominância. Eles são codominantes. Tudo bem? Eles são codominantes. Um não vai dominar o outro. Então, por que essa análise é importante? Porque durante muito tempo utilizava-se os grupos sanguíneos para determinar paternidade, galera. Hoje você sabe que o teste de grupos sanguíneos não tem como finalidade determinar paternidade. Teste de grupos sanguíneos tem como finalidade fazer o quê? Para que serve o teste de tipagem sanguínea? Não. Qual é a finalidade do teste de tipagem sanguínea a nível familiar? Melhorar a pergunta. Não. Não é para determinar pai, é para excluir pai. Então, o teste de tipagem sanguínea, em dúvida de paternidade, é para exclusão de paternidade. Ou para você calcular a probabilidade de uma criança que venha a ter aquele determinado grupo sanguíneo. Por exemplo, galera, vamos supor que o pai seja do grupo a mãe seja do grupo B, e esse casal teve um filho do grupo O. Tem problema aqui? Não. Qual é o genótipo do grupo O? Então, se o grupo O é izinho, izinho, um izinho veio do pai, outro izinho veio da mãe. Então, qual vai ser o genótipo do pai? Isão A, izinho. Qual vai ser o genótipo da mãe? Isão B, izinho. E aí respondam para mim. Esse casal é um casal de indivíduos homo ou heterozigotos? Boa. Show de bola. Show de bola. Irmão, Beleza. Ah, oi. rapidinho, antes de tu seguir, é porque lá em cima eu fiquei na dúvida. No caso, para fazer o teste de tipagem, tu pinga o antígeno, né? Não, eu pingo o anticorpo para localizar o antígeno. O objetivo do teste é reagir com o antígeno. Por isso que eu uso o anticorpo, que é uma proteína que vai atuar contra aquele antígeno específico. Então, se eu pingo o anti-A, é para reagir com o antígeno A. Então, se eu pinguei o anti-A, comprei o soro anti-A e pinguei e reagiu, é porque aquele sangue tem A. Pinguei o anti-B e reagiu, é porque tem B. Então, qual é o sangue dele? AB. Ah, Então, tá. sempre que houver aglutinação, é porque o anticorpo utilizado reagiu com o antígeno correspondente. Porque, por exemplo, eu tinha entendido assim, tem o anti-B no A. O que que seria Não, isso? não. Porque o anti-A e o anti-B, eles são anticorpos que a gente compra, Não, eu cujo. digo, na Entendeu? tabelinha que tu fizestes, ele tem o Uhum, fenótipo A, mas ele tem sim, um anticorpo anti-B, entendeu? perfeito. Mas o teste de tipagem sanguínea não é para localizar anticorpo, é para localizar antígeno. Tá, então, por exemplo, se for o A, aí eu pinguei lá e aglutinou é porque é anti-A, é o tipagem A. É É o isso? contrário. É o contrário. Eu pinguei o anticorpo anti-A. Se reagiu, é porque tem A. Eu Tá. pinguei o anticorpo anti-B. Se reagiu, é porque tem B. Tá, beleza. Compreendeu, Mai? Uhum. Show, show, show. Galera, vamos lá. Vou montar aqui a tabela, só para não ficar perdido aqui, pelo nosso objetivo da revisão, né? Quanto ao fator RH, o RH positivo, ele vai ser, galera, desão, desão ou desão, desinho. Homozigoto ou heterozigoto. Beleza? O RH positivo, ele apresenta com antígeno. Só que aqui nesse caso,
não tem diferentes antígenos, porque, efetivamente falando, do ponto de vista de uma genética de ensino superior, o fator RH ele tem mais de 45 tipos de antígenos diferentes. Destes, nós utilizamos apenas um para estudar, que é o antígeno D de dado. D de dado. Por isso que eu falei ali desão, desão e desão, desinho. Por que a gente estuda o antígeno D de dado? Porque é ele que está relacionado à eritroblastose fetal. Então, quando eu falo RH positivo, é porque tem um antígeno D. Então, como eu só estou trabalhando ter ou não ter um antígeno, se o cara tem um antígeno, ele não vai ter anticorpo. Aí eu quero ver vocês aí no chat. Se ele não tem anticorpo, ele é doador universal ou receptor universal? É o mesmo raciocínio. Se ele não tem anticorpo, ele é doador ou receptor universal? Boa, boa, Bárbara. Por outro lado, a gente vai ter o cara que é RH negativo. O RH negativo vai ser desenho, desenho. Significa dizer que ele não tem antígeno. E aí? Aqui, galera, ele vai poder produzir anti-RH. Ele pode produzir anti-RH. E aí eu quero que você diga para mim, como é que um cara RH negativo pode produzir anti-RH? São duas causas. Qual seria a causa para um homem produzir anti-RH? Qual seria a causa para um homem produzir anti-RH? Boa, Ana, perfeito. Transfusão errada. Ou seja, ele recebeu sangue positivo. Além desta, uma transfusão errada, qual seria a possibilidade de uma mulher produzir anti-RH? Qual seria a causa da mulher produzir anti-RH? Além da transfusão errada, como é que a mulher poderia produzir anti-RH? Vocês lembram? Parto. Parto. Ou seja, a mulher pode produzir anti-RH desde que ela tenha um filho que seja RH positivo, porque as hemácias do feto entrarão em contato com o sangue da mãe. Isso vai acontecer. Então, se a mãe é RH negativo e o seu filho ou filha for RH positivo, esse antígeno aí das hemácias do filho entrarão em contato com o sangue da mãe. Beleza, pessoal? Ficou compreensível os fatores que levam a mulher a produzir anti-RH? Sim, mãe. Pode ser qualquer filho, tá? A Ana Bárbara colocou o segundo filho, eu ia até fazer esse comentário, porque ela já trouxe a causa da eritroblastose fetal. Mas a pergunta que eu fiz foi: qual é o fator que desencadeia a produção de anti-RH na mãe? Então, uma pessoa que vai produzir anti-RH, ela tem que entrar em contato com sangue positivo. Então, para um homem, por meio de transfusão. Para uma mulher, além da transfusão, parto. Então, se a mãe é RH negativo e teve um filho RH positivo, esse RH positivo do filho pode estimular a mãe a produzir anti-RH. E, Marcos, como é que vai se evitar a produção do anti-RH? Após o parto, a mulher recebe uma injeção com anti-RH. E aí, esse anti-RH que a mãe está recebendo, esse anti-RH que está sendo injetado na mãe, ele serve para destruir as hemácias do feto que estão na circulação materna. Por que, Marcos, destruir as hemácias do feto? Porque ao destruir as hemácias do feto que estão na circulação da mãe, a mãe não é estimulada a produzir anti-RH.
E aí a gente evita a manifestação da eritroblastose fetal. Porque a principal causa da doença hemolítica do recém-nascido é o pai RH positivo. Opa, representei errado. O pai tem que ser RH positivo. A mãe RH negativa. Aí veja, nasceu o primeiro filho positivo. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Tem problema aqui para a criança? Em condições normais, não. Vamos supor o seguinte, que nenhum procedimento de intervenção foi feito. Nasceu o segundo filho negativo. Tem problema aqui? Não tem. Porque a criança é negativa. Uma filha, agora, negativa. Tem problema aqui? Sim ou não? Não tenham medo. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque ela é negativa. Negativo, não tem problema, porque é negativo. Positivo, opa, aí vai ter problema. Esta criança nascerá com doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Então, uma dica importante. Sempre que você falar de eritroblastose fetal, você está falando de uma criança RH o quê, pessoal? Positivo ou negativo? Sempre que falar de eritroblastose fetal, a criança é RH positivo. E a mãe dela, RH positivo ou negativo? Criança positiva e a mãe, positivo ou negativo? Sempre vai ser negativo. Tudo bem? Então vamos lá agora para as questões? Vamos lá resolver? Galera, confio em vocês, hein? Confio em vocês. Vamos direto para o gabarito. Vamos logo para o gabarito. Em relação ao sistema ABO de grupos sanguíneos, assinale a afirmativa verdadeira. As diferenças entre os tipos sanguíneos são decorrentes das proteínas dissolvidas no plasma, aglutinogênios. Está errado. Por que, Marcos, está errado? Porque a diferença não se dá por proteínas dissolvidas no plasma, e sim por substâncias que estão presentes nas hemácias. Então, os aglutinogênios não estão no plasma. Existem dois tipos de aglutinogênios, anti-A e anti-B, está errado. Anti-A e anti-B não são aglutinogênios, são antígenos, são anticorpos. Pessoas com sangue do tipo O têm os dois tipos de aglutinogênios, está errado. Pessoas do sangue do tipo O não têm aglutinogênio, tem aglutinina, anti-A e anti-B. E aí o gabarito vai ser letra C de casa. Todos concordam? Sim ou não? Segunda, a probabilidade de o mesmo casal gerar uma criança do sexo masculino e do tipo sanguíneo A. Eu tenho que saber qual é o casal. Com base no sistema ABO de tipagem sanguínea, sabe-se que o indivíduo 2-1, indivíduo 2-1, apresenta tipo sanguíneo A. Já o indivíduo 2-2 apresenta grupo sanguíneo O. Então, grupo sanguíneo O, genótipo é Izinho, Izinho. A primeira filha do casal, indivíduo 3-1, tem o tipo sanguíneo O, Izinho, Izinho. Um Izinho veio do pai, outro Izinho veio da mãe. Izinho do pai, o pai é do grupo A, é Izão A, Izinho. Aí ele pergunta, a probabilidade de o mesmo casal gerar uma criança do sexo masculino do tipo sanguíneo A.
Quantas probabilidades eu tenho aqui analisadas? Quantas probabilidades eu tenho aqui analisadas? 2. E esses eventos, galera, eles não são excludentes. Esses eventos, eles são independentes. E por que eu coloquei dessa maneira? Porque ele quer do sexo masculino e do grupo sanguíneo A. E sempre que você tiver essas duas características independentes, não excludentes, você vai multiplicar. Então, eu vou fazer bem aqui em cima, galera. Isão A, Izinho, cruzando com Izinho, Izinho. Como é que eu gosto de fazer? Eu faço até hoje dessa maneira. Minha sugestão, faz assim também. Primeiro com primeiro, Isão A, Izinho. Primeiro com segundo, Isão A, Izinho. Segundo com primeiro, Izinho, Izinho. Segundo com segundo, Izinho, Izinho. Qual é a probabilidade de nascer do grupo A? Meio. Qual é a probabilidade de nascer do grupo O? Também meio. Ele quer do grupo A. Só que ele pediu menino. Então, qual vai ser a minha probabilidade final? Meio do grupo A, multiplicado por meio do sexo masculino. Resposta, 1/4, ou poderia ser 25%. Letra correta, D de dado. Galera, deu de boa? Olha aí, Mayara. Questão. De acordo com o resultado, pode-se concluir que Fernando possui qual tipo de sangue? Nós pingamos anti-A, sem reação, pingamos anti-B, houve reação. Qual o sangue, então, do Fernando? A, B, AB ou O? Grupo B. E aí, qual vai ser o gabarito, pessoal? Letra A. O O seria Confortável aí? como, Marcos? O AB seria como? Seria a A parte reação dos depois, dois. né? Isso. Pronto. Se fosse Beleza. do grupo AB, mais seria assim, ó. Reação no anti-A e reação no anti-B. Tudo bem? Vamos lá. Ana tem o tipo sanguíneo AB RH negativo. Então, a Ana está aqui, ó. AB RH negativo. Então, a gente pode logo colocar aqui, ó. Isão A, Isão B, Dzinho, Dzinho. Está grávida pela primeira vez. O pai de seu filho, Manuel, tem o tipo sanguíneo O, Izinho, Izinho, e também é RH negativo. Dzinho, Dzinho. O heredograma abaixo traz a representação do mecanismo de transmissão das características ligadas ao tipo sanguíneo dentro das famílias de Ana e Manuel. A partir da leitura do heredograma e de seus conhecimentos sobre genética, escolha a alternativa correta. Beleza, galera? Se eu tenho essa possibilidade aqui, a gente já sabe que o filho, adotar aqui como sendo sexo masculino, vai ser RH negativo. Todos concordam comigo? Que ele vai ser RH negativo? Agora, quais são os tipos sanguíneos dele para o sistema BO? Então, se você for observar, ó, isão A, isão B, com izinho, izinho, você vai ter isão A, izinho, isão A, izinho, isão B, izinho, isão B, izinho. Ou seja, 50% será de indivíduos do grupo A, 50% será de indivíduos do grupo B. Qual o tipo sanguíneo da Ana? É AB. Qual o tipo sanguíneo do Manuel? É grupo O. Beleza? Então, o que a gente pode inferir?
que nenhuma hipótese a criança será do grupo o quê, pessoal? O, mas certamente ela será RH negativo. Então, gabarito da questão, bem de bola. Todos concordam? Um jovem desejava realizar uma doação de sangue, mas não conhecia seu tipo sanguíneo. Para determiná-lo, usaram-se 2 gotas de seu sangue e misturaram-se a elas 2 soluções diferentes, uma chamada anti-A e outra chamada anti-B. O sangue não se aglutinou. Então, olha aí, Mayara, olha como essa questão é bacana. Ó, pingou anti-A, pingou anti-B, e não houve aglutinação. Se não houve aglutinação, qual é o tipo sanguíneo dele? Se é do grupo O, ele é receptor universal ou doador universal? Se ele é doador universal, significa dizer que ele pode doar sangue para todo mundo. A, B, AB e O. Olha essa questão como ela é legal. Ela envolve tipagem sanguínea e transfusão. Concordo comigo, pessoal? James Harrison ajudou a reduzir casos de uma doença que acontece após uma primeira gravidez. Quando. Qual é a doença que ele está falando aqui, galera? Ele está falando da eritroblastose fetal. Então, aqui, ó, ele está trazendo a discussão sobre doença hemolítica do recém-nascido. Então, a doença hemolítica do recém-nascido é quando a mãe é RH positivo ou RH negativo, pessoal? A mãe, positivo ou negativo? Boa. E o filho, positivo ou negativo? Positivo. E o gabarito? Olha aí, Yasmin. Ó, sangue negativo da mãe, do bebê positivo, após ter recebido uma transfusão contendo RH negativo. Ó, aqui que está errado. Percebeu? Boa, boa. Show. Considere um casal em que o marido possui sangue O positivo. Então, izinho, izinho, desão, traço. Sua esposa possui sangue A positivo. Isão A, traço, desão, traço. Os filhos desse casal, os filhos desse casal poderão ter quais grupos sanguíneos? Pô, respondi, ó. Desculpa, acabei respondendo. Então vamos lá. Se é isão A, se é isão A traço com izinho, izinho, sendo do grupo A, toda vez que você tiver A ou A ou O. Sempre que tiver positivo com positivo, pode nascer positivo ou negativo. Então, por isso que o gabarito vai ser A positivo, A negativo. O positivo, O negativo. E aí o gabarito vai ser letra E. Acabei apertando aqui sem querer. Mas todos entenderam a minha resolução, galera? Vamos lá, sobre o assunto. Não entendeu? Sempre que você tiver um cruzamento entre indivíduos do grupo A, quem é do grupo A é o marido, né? Então, eu vou representar aqui corretamente, tá? Ó,
O homem é do grupo O. Oxe. Então vamos lá. O homem, agora foi, é do grupo O, é casado com uma mulher do grupo A. Beleza? Sempre que você tiver um casal como este, quais são as possibilidades de filhos? Porque está falando poderão apresentar, ele não te deu mais nenhuma informação. Se há um casamento entre indivíduos do grupo O e indivíduos do grupo A, quais são as duas possibilidades de filhos? Ou será A ou será O. Mas, Marcos, por que pode ser O? Porque ele não definiu o genótipo, então você não sabe se esse indivíduo do grupo O é isão A, izinho. Todos acompanharam o meu raciocínio nessa primeira parte? Isso, tu não podes afirmar. Assim como se você tiver um casal positivo, como é o caso, esse casal pode ter filhos positivos ou negativos, pela mesma justificativa. Porque eles podem ser homozigotos ou podem ser o quê? Heterozigotos. Então, se eles são positivos heterozigotos, eles podem ter filhos negativos. Entenderam agora? Mas no caso, o O não é só izinho, izinho? Sim, sim. Mas se o O é izinho, mãe, vamos lá. Esse cara aqui pode ser isão A, ou ele pode ser isão A o quê? Izinho. Ah, beleza. Aí ele pode ter O, né? Isso. Esta possibilidade aqui, ó, garante filhos do grupo O. Do positivo é porque pode ser desão, desão e desão, desinho. Aí pode gerar um negativo, né? Perfeito. Aí, É por isso. exemplo, se for negativo, já não pode gerar positivo, porque é desinho, desinho. Show. Perfeito. Certo. Se for Ah, com negativo com negativo, só pode nascer negativo. É a mesma coisa se fosse o homem do grupo O casado com a mulher do grupo O. Só pode nascer o quê? O. Beleza? Posso passar adiante, então? Vamos lá. Afirmativas. Julgá-las. Indivíduos que possuem sangue do grupo O não têm aglutininas no plasma. Está errado, porque tem aglutinina anti-A e anti-B. Não tem os aglutinogênios. Tira a letra A, tira a letra D, tira a letra E. Ao testar amostras do sangue A, B, AB e O com soro anti-B, somente os tipos sanguíneos A e O aglutinam. Está errado. Está errado. Porque se ele testou anti-B, vai reagir com quem tem B. Então, vai reagir com o B e vai reagir com o AB. Então, sai a afirmativa 2. Gabarito, então, letra C de casa. Os itens 3 e 4 estão corretos. Posso seguir adiante? Considerando que uma mulher foi orientada a usar vacina anti-RH. Opa! Se a mulher foi orientada a nascer, a utilizar anti-RH, o que você pode falar? Que esta mulher é RH o quê? Negativo. Se ela tomou anti-RH, o seu filho é RH o quê? Positivo. Então, como ela é negativo e o filho é positivo, o pai obrigatoriamente é RH positivo. Então, considerando que uma mulher foi orientada a usar a vacina anti-RH logo após o nascimento do primeiro filho, podemos dizer que o fator RH do filho positivo, da mãe negativo e do pai positivo. Positivo, negativo, positivo, desde dado o gabarito da questão.
E Marcos, uma dúvida, eles fazem essa testagem no nascimento? Isso acontece na prática? Às vezes sim, às vezes você pode solicitar, tá? Na verdade, sim, nos primeiros testes, né, que são feitos, eles já fazem o teste de tipagem sanguínea, tá? Logo em seguida, eles fazem a coleta do sangue da criança para fazer a análise metabólica e já faz a determinação sanguínea. Porque se eles perceberem que o filho ele é positivo e a mãe é negativa, então tem que entrar com a vacina anti-RH, tá? Então é feito sim. Mas aí, no caso, isso é feito mais como uma medida meio que profilática, né? Caso ela venha ter outro filho. É isso? Isso, perfeito. Porque para ela não vai ter nenhum malefício. Não vai ter nenhum prejuízo. Mas isso é feito assim automático, tá? Da feita que ela nasceu RH, ela é negativa, e o filho nasceu positivo, automaticamente eles já fazem, tá? Tá, beleza. Com o objetivo de descobrir o grupo sanguíneo do sistema BO a que pertencia, Pablo fez alguns testes com o sangue de dois amigos, Guilherme e Leonardo, que eram dos grupos A e B, respectivamente. Então, ó, o Gui, do grupo A. Se ele é do grupo A, qual é o anticorpo que ele tem no plasma? Anti-B. O Léo é do grupo B. Qual é o anticorpo que ele tem no plasma? Anti-A. Aí diz: Pablo separou o plasma de seu sangue e o misturou em uma lâmina com uma gota do Guilherme. O Pablo, que quer testar o sangue dele, pegou o sangue dele em uma lâmina com uma gota do sangue de Guilherme. Na outra lâmina, Pablo misturou o plasma de seu sangue com uma gota do sangue de Leonardo. Após alguns minutos, ocorreu aglutinação na lâmina que recebeu a gota do sangue de Guilherme. Após alguns minutos, ocorreu aglutinação apenas na lâmina que recebeu a gota do sangue do Guilherme. A partir desse resultado, conclui-se que Pablo pertence a que grupo sanguíneo? Então, o que eles fizeram, pessoal? Pegaram o sangue do Pablo, separou o plasma. No plasma existem os anticorpos, correto? Não foi isso que eles fizeram? Ó, Pablo fez alguns testes, que eram dos grupos A e B. Pablo separou o plasma do seu sangue e o misturou em uma lâmina com uma gota de sangue de Guilherme. Na outra lâmina, Pablo misturou o plasma do seu sangue com uma gota do sangue de Leonardo. Após alguns minutos, ocorreu a aglutinação apenas na lâmina do sangue de Guilherme. Qual é o sangue do Guilherme? É A. Então, para o plasma do Pablo aglutinar com A, significa dizer que o anticorpo que ele tem é anti-A. Todos entenderam o conceito? E o Pablo só tem anti-A. Qual é o sangue do Pablo, então, por só apresentar anti-A? Boa. O Pablo é do grupo B. Por que o Pablo é do grupo B? Porque ele só tem anticorpo anti-A. Boa, Vitão. Todos entenderam aí? Boa essa questão. Para que ocorra a eritrobastose fetal, galera, é preciso que o pai, vamos lá, pai, RH positivo, mãe, RH negativo, filho, RH positivo, positivo, negativo, positivo, desde dado. Estão boaça, tranquilaça, só de identificação. E aí a última do Enem, para fechar aí, né, com a cereja do bolo. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Então vamos lá. Não aglutinou, aglutinou. Opa, isso aqui é B.
Aglutinou, não aglutinou. Opa, aqui é A, nos interessa. Aglutinou, aglutinou. AB. Não aglutinou, não aglutinou. O. Não aglutinou, aglutinou. B. Ele quer quantos tipos são do grupo A. Então, do grupo A, está aqui, é o número 2, volume de sangue 25, gabarito B de bola, 25 litros do grupo B, do grupo A. Entenderam? Boa, galera. Muito bom.